Ele a reconheceu e disse: "Dê a túnica de meu filho." Um animal selvagem o devorou. José foi despedaçado. Então Jacó correu, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: "Não chorando", e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Gênesis, capítulo 39. José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou um dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José de modo que ele prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que ele fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José e o tornou administrador de seus bens. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim ele deixou tudo aos cuidados de José e não se preocupava com coisa alguma. Com sua própria comida, José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: "Venha deitar-se comigo." Mas ele se recusou, dizendo: "Meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque ela é a mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus?" Assim, embora ela insistisse dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontravam. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: "Vamos, deite-se comigo." Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e disse: "Vejam este hebreu que nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa." Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse em casa. Então, repetiu-lhe a história: "Daquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para me escutar, mas quando gritei por socorro, ele largou o seu manto ao meu lado e fugiu." Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, ficou indignado. Mandou buscar José e lançou-o na prisão, em que eram prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e tratou-o com bondade, concedendo-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão, e ele se tornará responsável por tudo o que acontecia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José. Ele concedia bom êxito em tudo o que realizava. Gênesis capítulo 40. Algum tempo depois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito fizeram uma ofensa ao seu senhor, o rei do Egito. O faraó irou-se com os dois oficiais, o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros, e mandou prendê-los na casa do capitão da guarda, na prisão em que José estava. O capitão da guarda os deixou aos cuidados de José, que os servia. Depois de certo tempo, o copeiro e o padeiro do rei do Egito estavam na prisão e sonharam. Cada um teve um sonho, ambos na mesma noite, e cada sonho tinha a sua própria interpretação. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estavam abatidos, por isso perguntou aos oficiais do faraó que também estavam presos na casa do seu senhor: "Por que hoje vocês estão com um semblante triste?" Eles responderam: "Tivemos sonhos, mas não há quem os interprete." Disse-lhes José: "E não são de Deus as interpretações? Conte-me os sonhos." Então o chefe dos copeiros contou seu sonho a José: "E meu sonho: vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou, floresceu e deu uvas que amadureciam. Em casa,
a taça do faraó estava em minha mão. Peguei as uvas e as espremi na taça do faraó e a entreguei em sua mão. Disse-lhe José: esta é a interpretação, os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai exaltá-lo e restaurá-lo à sua posição, e você terá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão, pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Ouvindo o chefe dos padeiros essa interpretação favorável, disse: eu também tive um sonho. Sobre a minha cabeça, havia 3 cestas de pão branco. Na cesta de cima, via todo tipo de pães e doces que o faraó aprecia, mas as aves vinham comer da cesta que eu trazia na cabeça. Disse José: esta é a interpretação, as 3 cestas são 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó vai decapitá-lo, e pendurá-lo numa árvore e as aves comerão sua carne. 3 dias depois, era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros na presença deles e apresentou o chefe dos roupeiros e o chefe dos padeiros. O chefe dos roupeiros restaurou sua posição, e voltou a servir a taça do faraó, mas o chefe dos padeiros foi mandado enforcar. Como José, eles disseram em sua interpretação o chefe dos roupeiros, porém, não se lembrou de José, ao contrário, esqueceu-se dele. Gênesis, capítulo 41. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho. Ele estava em pé junto ao rio Nilo quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas que começaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram do rio mais 7 vacas veias e magras que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então, as vacas veias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso, Faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo graúdas e boas cresciam no mesmo pé. Depois, brotaram outras 7 espigas mirradas e recebidas pelo vento leste. Mas as espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias. Então, o faraó acordou. Eram sonhos. Pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito. Ele contou os sonhos, mas ninguém foi capaz de interpretá-los. Então, o chefe dos roupeiros disse ao faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez, o faraó ficou irado com seus 2 servos e mandou prendê-los, junto com o chefe dos padeiros, na casa do capitão da guarda. Certo dia, nós tivemos um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, o servo do capitão da guarda. Contamos a ele nossos sonhos, e ele os interpretou, dando a cada um de nós a interpretação de seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. Eu fui restaurado à minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço. Depois de se barbear e trocar de roupa, apresentou-se ao faraó. O faraó disse a José: tive um sonho que ninguém consegue interpretar, mas ouvi falar que é você quem, ao ouvir um sonho, é capaz de interpretá-lo. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Então, o faraó contou o sonho a José: sonhei que estava de pé à beira do Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que recomeçaram a pastar entre os juncos. Depois, saíram outras, muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. As vacas magras e feias comeram as 7 vacas gordas que tinham aparecido primeiro. Mesmo depois de vê-las, com medo, não parecia que eu tivesse feito, pois continuavam tão magras como antes. Então acordei. Depois, tive outro sonho, e vi 7 espigas cheias e boas que cresciam no mesmo pé. Depois delas, brotaram outras 7 mochais e mirradas,
resequidas pelo vento leste. Não as 7 espigas boas.